Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns dos principais motivos que fazem uma pessoa parar de praticar jiu-jitsu. O objetivo desse vídeo é fazer com que você consiga identificar alguns desses motivos e talvez entender que isso faz parte do processo como um todo, ou talvez você reconheça que alguns dos seus amigos pararam por esse motivo, enfim, comenta com eles, tenta trazer eles de volta pro jiu-jitsu, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a vida deles. Bora lá? Então pessoal, indo para o motivo número 1. Saber lidar com o ego e ou frustrações. Ou seja, a gente sabe que no jiu-jitsu você sempre vai ter a parte da luta, tá? Então você sempre vai ser posto à prova em todos os treinos, né? A não ser que seja um treino que não tenha a parte do rolo, que eu acho muito improvável, tá? A não ser que você seja iniciante em algumas academias, eu sei que você às vezes acaba não rolando até os seus 2 primeiros graus, enfim, isso acontece também, o que faz sentido, mas uma hora ou outra você vai começar com os combates. E é muito engraçado, porque o jiu-jitsu no começo, a pessoa se apaixona muito fácil pelo jiu-jitsu, porque ela entende a mecânica, é uma mecânica, a gente sempre mostra a mecânica de uma forma bem básica e simplificada. A gente começa com defesa pessoal, onde a pessoa consegue entender que existem soluções muito fáceis para problemas aparentemente difíceis, que na verdade não são difíceis, né? Ser uma situação de defesa pessoal, onde a pessoa que está te agredindo, geralmente ela não sabe lutar, então ela acaba exagerando nos movimentos, enfim. Você acaba entendendo a mecânica de uma chave de braço, acha isso muito legal, o cara estica o braço, você já acha que você consegue aplicar o golpe, você entende como funciona um mata-leão, você aplica, você vê que aquilo ali funciona mesmo, só que quando a gente vai aplicar o golpe em uma pessoa que resiste a esse golpe, que sabe se defender, muitas vezes é uma pessoa que já é praticante, a história é outra. E ali a gente começa a entender que o buraco é mais embaixo, que o jiu-jitsu não é tão simples quanto parece. E na verdade, a verdade é quem falar o contrário está mentindo, o jiu-jitsu não é simples, tá? O jiu-jitsu é muito complexo. E essa é a graça do jiu-jitsu em si. É uma arte marcial onde todo dia você vai aprender alguma coisa nova, todo dia você consegue ou aprimorar algo que você já sabe, ou aprender uma técnica nova mesmo. Mas pelo ponto negativo, né, você demora muito para se aprimorar, para conseguir ver uma evolução mesmo. Tá? Isso acontece principalmente porque cada um evolui de uma forma. Talvez você vá assistir uma aula de guarda fechada e você já pegue de primeiro jeito de fazer um armlock, consiga aplicar no treino, está tudo certo. Ou você pode ser uma pessoa que talvez tenha que ver várias e várias vezes o mesmo tema para uma hora dar um clique e você conseguir entender. E nem sempre o cara que demora mais para evoluir é necessariamente pior de jiu-jitsu do que o outro, tá? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Tem uma pessoa que compete mal até a faixa azul, chega na faixa roxa, começa a ganhar tudo. Ou vice-versa, o cara começa muito bem na faixa azul, é campeão mundial, depois não consegue ganhar mais nada, não consegue render. Isso é comum. Pelo jiu-jitsu é muito complexo, né? É óbvio que existem maneiras da gente evoluir mais rápido, existem formas da gente estudar, mas na grande maioria dos casos, as pessoas praticam jiu-jitsu 1 hora por dia, no máximo, depois do trabalho, e é isso, né? Agora, o que você tem que entender é que a sua métrica de evolução ou frustração, né, é que você consiga, a cada dia que você entre em um treino de jiu-jitsu, aprimorar alguma técnica ou conhecer alguma técnica nova. É só isso, perceber que você evoluiu, e não em si se você rendeu no seu treino. Até porque, já indo um pouco mais pra frente, você é um faixa roxa, faixa marrom, você vai treinar com alguém, se você pode optar por escolher o treino fácil, escolher um faixa azul, sendo que você é faixa marrom, e você conseguir aplicar todas as técnicas que você quer, isso para você pode ser um treino bom, ou você escolher um treino com faixa marrom do seu nível, alguém que geralmente é um treino mais difícil, e que provavelmente você não vai conseguir aplicar as técnicas que você tanto quer. E nos dois casos está tudo bem, você vai evoluir da mesma forma, não necessariamente por você não conseguir aplicar as técnicas, você não está aprendendo, você não está melhorando. Então, aprenda a lidar com essa frustração. E agora, no caso do ego, pessoal, e agora é uma parte que pega... Tá bom, só uma pausa aqui rapidinho. Pega uma bola lá. E agora, falando sobre o ego, a gente começa a entender que existem situações em que você vai ter que ter uma cabeça muito boa para não parar. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que você vai simpatizar com o que eu estou falando. Imagina que você começou com a mesma pessoa, ela tem o seu peso, o seu tamanho, e todo treino que você faz com ela, você perde.
a sua primeira impressão é que você é ruim de jiu-jitsu, né? Você vai falar, pô, não levo jeito para isso, e muitas vezes você vai parar. O que eu quero dizer é que você não necessariamente está se desenvolvendo menos do que a pessoa por não conseguir ganhar dela num treino, tá? Por mais que vocês tenham começado junto e você tem essa dificuldade de ganhar dela, você está evoluindo e, às vezes, com o tempo, você começa a pegar mais rápido uma outra técnica e você começa a render melhor do que ele. Ou a sua vida inteira você vai continuar perdendo para esse seu amigo e tá tudo certo, né? De novo, a sua métrica não é se você está ganhando de alguém no treino ou não. A sua métrica é se você consegue evoluir a cada treino que você faz, certo? Então, tenham paciência, pessoal, em entender o processo, tá? O jiu-jitsu ele tem muitos benefícios e não é só uma questão competitiva ali que vai te prender no tatame. Tem muitos outros pontos positivos que vão agregar na sua vida como um todo, certo? Agora, indo para o segundo ponto, pessoal, a gente entra em algo que eu já citei, que é a paciência. Ter paciência, pessoal, em perceber que é um processo longo, tá? No começo a gente está super empolgado, a gente quer pegar o nosso grau na faixa branca, a gente quer ir para a faixa azul, e eu vejo que quando a gente ganha a faixa azul, parece que dá uma desmotivada em geral, que você fala, nossa, eu estou longe da minha faixa preta. E a ideia, pessoal, é que o jiu-jitsu é para a sua vida inteira, tá? Você nunca vai parar de aprender, e é uma prática que te traz um bem-estar, que te traz bons hábitos, e que você tem que entender que isso é para a sua vida inteira. Isso, às vezes, é um pouco difícil, né? A pessoa ela quer chegar na faixa preta logo por algum motivo pessoal, por alguma conquista, e ela vê que está distante, né? Na faixa branca a gente ganha um grau a cada 30 aulas, mais ou menos, na faixa azul 60, na faixa roxa, se não me engano, são 75, na marrom 80, então já começa a ficar uma coisa muito longa, e a pessoa acaba se sentindo desmotivada. Se você for se apoiar no grau que você ganha na aula, ou na faixa que você quer chegar, aí sim você vai parar mesmo. O que você tem que pensar é, de novo, na sua evolução como um todo. Se o jiu-jitsu está te fazendo se alimentar melhor, se o jiu-jitsu está te fazendo praticar uma musculação, às vezes, para ganhar, para conseguir prevenir lesão, se o jiu-jitsu está te afastando de maus hábitos, se o jiu-jitsu está te ajudando a relaxar depois de um trabalho cansativo, estressante, está deixando sua mente mais tranquila. Isso são pontos positivos que você tem que levar em consideração, tá? Muito mais em consideração do que a faixa que você está, certo? Inclusive a técnica, se você está aprendendo algo novo, enfim, e por aí vai. E vamos para o último ponto aqui, que são as lesões, pessoal. Muita gente para o jiu-jitsu por conta de lesão. Jiu-jitsu, na minha opinião, não é um esporte tão perigoso, tá? Mas acontece, a gente está praticando um esporte que é imprevisível, é um esporte que a gente leva a nossa musculatura a uma amplitude, às vezes, que exige um pouco mais, é um esporte que cansa bastante, e por consequência você acaba muitas vezes trabalhando com a musculatura cansada, mas aqui vai uma dica para você aprender a lidar com essas lesões. Primeiro, uma boa prevenção, pessoal. Uma boa prevenção é essencial. Você precisa saber fazer uma preparação física que te ajude a não se machucar no treino. Então, uma musculação básica já com certeza vai te ajudar a preparar a sua musculatura para aguentar a sobrecarga do treino. Uma outra coisa que você pode fazer também para conseguir melhorar a sua movimentação, por exemplo, para não se machucar na hora de aplicar uma técnica, às vezes fazer um drill. E além disso, né, de fazer um trabalho de prevenção de lesão, você precisa lembrar de não ter vaidade na hora de bater, pessoal. E isso vai ser posto à prova várias e várias vezes durante a sua trajetória aí. Alguém vai sair no seu braço, no seu pé, você não vai querer bater muitas vezes. Às vezes por ego, ou até, às vezes por não achar que tá pegando, enfim, isso acontece também. Mas saber não ter vaidade para bater, e principalmente do outro lado, se você estiver aplicando um golpe em alguém, eu bati aqui no microfone, mas se você estiver aplicando um golpe em alguém, você ter cuidado para não machucar ele também. Saber aplicar o golpe, controlar, se você sentir que o cara não está batendo, às vezes soltar, dar uma conversada com ele. Saber que seu parceiro de treino também é um recurso valioso, né? A gente tem que tomar cuidado para não machucar os outros. E se os outros tiverem esse cuidado também, a gente vai ter um ambiente muito mais produtivo dentro do nosso tatame, certo? Sabendo desses 3 pontos, pessoal, tenho certeza que se você souber lidar com esses 3 pontos, você vai ter uma jornada muito proveitosa dentro do jiu-jitsu. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você, ou se você tiver algum amigo que parou jiu-jitsu,
que está diminuindo aquela frequência de treinos, manda isso para ele, porque com certeza pode ajudar. E se você tiver algo para comentar aqui com a gente, para compartilhar com a gente que te fez quase desistir talvez do jiu-jitsu, que possa ajudar outras pessoas, comenta aqui embaixo, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão sempre pode deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente, deixar seu like. Valeu e até a próxima. Os